Fala, minha gente! Bom dia, tudo bem por aí? Coisa boa, terça-feira, 11h30 da manhã, estamos ao vivo para todo o estado. Vem junto na informação do SBT, tudo o que acontece em Santa Catarina, ao vivo, em tempo real, a partir de agora até 1h15 da tarde. Bom ter você aqui com a gente. Gabi Ravasco, bom dia para você, boa terça! Oi, Fernando Machado, ótima terça-feira para você. Para quem está em casa nos assistindo, vamos juntos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. A pergunta que todo mundo está fazendo para a Gabi, até quando dura o calor? Vamos ter que enfrentar esse calorão aí por mais alguns dias. A dica é hidratem-se bastante, porque a previsão indica que teremos mais alguns dias de sol pela frente. Para fechar bem o inverno, né? Vamos seguir por aqui, você vai ver com a gente o que é destaque, o que acontece em Santa Catarina nesta terça-feira. Olha, o SBT apurou novas informações no caso do servidor da capital que recebeu propina para liberar uma obra irregular em Floripa. Agora, mais um funcionário, desta vez do Detran, foi exonerado do cargo. Informações dão conta de que ele também estaria envolvido no esquema. O primeiro impacto trouxe agora pela manhã a entrevista com o delegado Ulisses Gabriel, que revelou que o esquema já pode ter desviado mais de R$2 milhões em propina. E isso por mês. Nós vamos repercutir tudo ao vivo a partir de agora aqui no nosso meio-dia. Fábricas de drogas em Santa Catarina. Operação da Polícia Civil combate a produção de drogas sintéticas em grande escala no nosso estado. Só no estado catarinense, pelo menos 6 cidades foram afetadas pela operação. E você vai entender com a gente todo o trabalho. E ainda, tem boa notícia para a saúde do estado. Mais um hospital catarinense conquistou a habilitação em neurologia e neurocirurgia pediátrica. A habilitação vai permitir que o hospital realize cirurgias de alta complexidade em crianças. É o que você confere com a gente a partir de agora, aqui no nosso meio-dia que está no ar. Vamos falar também sobre um debate antigo. Afinal, o entregador tem ou não que subir até a porta do apartamento para entregar o pedido em mãos? Tem regra para isso? Nós vamos te contar tudo a respeito. No SCC Sport tem também o começo da fase de grupos da Champions League. Hoje tem PSG versus Borussia Dortmund. Tem também a previsão do tempo para você planejar o seu dia. O sol aparece entre aberturas, mas agora a partir da tarde isso já muda. Todos os detalhes a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, deixa eu perguntar para você, aí na sua casa, quando chega a pizza, o X, viu? Quando chega aquela cervejinha gelada, o entregador leva até o seu apartamento ou você tem que descer lá na recepção? Acesse agora scc10.com.br, viu, Dominique? scc10.com.br e deixe a sua opinião no quadro Fale Conosco. scc10.com.br, fale conosco, escreva lá. Não, aqui em casa o motoboy sobe. Não, aqui em casa eu é que desço. Daqui a pouco, uma reportagem vai mostrar para você se tem regra de fato para isso. Agora o calorão, as primeiras da previsão do tempo, já já o esporte. Olha, Criciúma na sua tela. Dia quente por lá, hein, Gabi? Quente também, viu? Em todo o estado, mas a gente está vendo que está chovendo nesse momento em Criciúma, nuvens no céu. Mas olha, gente, essa chuva não vai afastar o calorão não, viu? Tem previsão de temperaturas altas para Criciúma nesta terça-feira. E Joinville, como está Joinville nesse momento? Joinville diferente já. O solzão predominando nesta terça-feira na cidade de Joinville. A gente não vê nenhuma nuvem, uma bem pequenininha nuvem ali no céu, mas o predomínio é de sol em Joinville. E Chapecó no oeste? Como está neste momento também um tempo mais fechado, bastante nuvens no céu. Também a previsão de chuva para Chapecó, mas olha, os termômetros continuam registrando temperaturas altas por lá. E agora vamos até o Vale do Itajaí. A cidade de Blumenau também, mais nuvens no céu,
O sol bem escondidinho também. A previsão é de chuva para esta terça-feira para a cidade de Blumenau. Que calorão, hein, pessoal? A tarde de segunda-feira foi marcada por sol e temperaturas bem altas em toda Santa Catarina. Tivemos, inclusive, gente, recorde de temperatura em Criciúma. Mas olha o mapa aqui da Defesa Civil, quase todo em vermelho, indicando aí as altas temperaturas nesta segunda-feira. A máxima registrada em Criciúma foi de 40,1 graus nesta segunda-feira, a última semana do inverno. No norte, o destaque foi para Corupá, que atingiu ali os 40 graus. Já no litoral sul, as máximas também ultrapassaram os 30 graus na maioria das regiões, com registros ali de 34 e 37 graus no oeste, meio oeste, Vale do Itajaí e na faixa litorânea. Que calorão! E hoje continua, gente, esse calor, mas a terça-feira promete ser de tempo instável. A gente viu ali em algumas regiões a chuva, o tempo nublado. Do extremo oeste ao litoral sul, teremos pancadas de chuva em toda essa região no decorrer da tarde desta terça-feira. O sol ele pode variar entre nuvens em algumas localidades, mas a chuva chega agora a partir da tarde. No restante do estado, em praticamente todas as regiões, podem separar o guarda-chuva porque vem chuva sim. E ela vem acompanhada de temporais com ventos mais intensos e eventual queda de granizo, principalmente entre o final da tarde e a noite. Mas o tempo, para quem quer saber, ele vai seguir abafado. Essa chuva não vai levar embora esse calorão. Olha as máximas dessa terça-feira. Elas podem passar dos 30 graus no Vale do Itajaí. Planalto Norte, meio oeste e oeste chega ali aos 30 graus a temperatura. Já aqui para Grande Florianópolis, a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. Mas a gente vai ter ainda outros dias, ainda teremos pela frente de calor aqui para Santa Catarina. Daqui a pouco eu atualizo a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã. Mas agora nós vamos falar de esporte, porque a Dominique já está chegando por aqui. Bom dia, Domi, boa terça para você. Bom dia, Gabi. Bom dia pra você aí de casa. Então, bora falar de esporte, porque a semana começou do jeito que a gente gosta, com muito futebol. Nessa segunda já tivemos jogos do Brasileirão e olha, que jogos! Então, bora conferir como foram essas partidas. Em rodada atrasada, Corinthians e Grêmio proporcionaram um jogaço de bola. As duas equipes começaram equilibradas, mas logo o tricolor gaúcho assumiu a superioridade. A equipe abriu o placar em boa trama. Natan saiu cara a cara com Cássio e abriu o placar. Na sequência, Reinaldo cruzou na área e Cristaldo ampliou. Parecia um cenário definido, mas o timão aos poucos foi crescendo e conseguiu marcar quando Renato Augusto sofreu pênalti. Fábio Santos assim converteu. Depois disso, Lucas Veríssimo conseguiu empatar. Nos acréscimos, Maicon achou Yuri Alberto na entrada da área e o atacante cabeceou para o gol, para assim carimbar a virada alvinegra. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor. Everton Galdino mandou de fora da área e deixou tudo igual. Minutos depois, foi a vez de Luiz Soares deixar o dele, mas o jogo ainda não estava definido. Juliano recebeu a bola na área e mandou para as redes. E olha, podia ter mais. No último lance do jogo, polêmica. Uma tentativa de cruzamento de Ferreira foi interceptada por Yuri Alberto com o braço aberto dentro da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio chegou a ouvir o VAR, mas não foi até a tela analisar. Fim de jogo, 4-4. O Santos venceu o Bahia por 2-1. O primeiro tempo foi disputado, mas as redes não balançaram. Os gols foram marcados todos na segunda etapa. Quem abriu o placar foi o Bahia. Camilo Cândido recebeu na entrada da área e bateu forte para acertar um belo chute, sem chance para João Paulo. O empate do Santos saiu em jogada ensaiada. Cobrança de falta de Soteldo para Joaquim, que desviou para Marcos Leonardo completar de primeira. Quando a partida se encaminhava para o empate, o Peixe ainda conseguiu a virada. Júlio aproveitou mais uma assistência de Joaquim e fechou o placar em 2-1.
E daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais dessa polêmica no lance do Grêmio e Corinthians, porque a CBF se posicionou agora pela manhã. E você gosta de esporte? Quer ficar ligado em todos os destaques? Então saca só esse recado de Theo José. Oi, amigos do SCC. Você gosta do esporte? Quer ficar atualizado com as notícias do esporte? Agora a gente tem um grupo exatamente para isso. A gente tem um grupo com notícias do esporte de todo mundo, de Santa Catarina, do Brasil, da Champions League. Você vai acompanhar o seu time preferido, vai torcer pelo seu jogador preferido. É só acessar o link no SCC 10, no nosso portal, ou então aqui no QR Code que está na tela. Estou esperando você no nosso grupo que vai falar de esporte, que vai falar diretamente com você. Tá aí, então tem o QR Codezinho na tela. Eu sempre erro esse negócio de QR Code. O QR Codezinho que tá aqui na tela. E se você quiser participar, bota a câmera aí e entra nesse grupo que tem todos os destaques do esporte. Daqui a pouquinho eu volto com as informações, mais informações, e aí a gente deixa esse QR Code na tela durante todo o esporte. Aí quem tiver interesse de entrar, bota aí a tela do seu celular no QR Code e vem participar e ficar muito bem informado do esporte. Combinado, Domi. 12h40 a gente espera. Eu volto já já. Seguimos com SCC Meio-Dia. Fernando. Mini reforma política, o assunto de agora, de Roberto Azevedo, aqui no nosso Meio-Dia. Roberto, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Olha, se depender do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que neste momento está lá na Assembleia Geral da ONU em Nova York, não vai ter pressa para votar a reforma política, a mini-reforma aprovada na Câmara dos Deputados. Por quê? Ele diz que tem pontos muito polêmicos, principalmente aqueles que mudam a lei da ficha limpa e que ele vai dar o tempo necessário para análise. Por que que isso é perigoso para a mini-reforma? Porque ela precisa ser aprovada até o dia 5 de outubro para chegar um ano antes, 6 de outubro, da eleição. E se isso não acontecer, estas regras não valem para a eleição municipal do ano que vem. Ele diz que vai entregar para a Comissão de Constituição e Justiça, já encaminhou, e que o relator vai fazer um trabalho diferenciado na Câmara. Ele, mineiro, esperto, sabe que tem ponto polêmico ali que pode dar judicialização depois, está querendo empurrar com a barriga. Não é bom para o Brasil, embora devemos reconhecer que esta mini-reforma política tem muito mais retrocesso do que avanço. É isso, seu Fernando? O homem está em Nova York agora, está curtindo uma Assembleia Geral da ONU, acabou de aplaudir o presidente Lula, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse é Roberto Azevedo e digo mais, agora você pode acompanhar as notícias de política diretamente no seu celular. Tá vendo esse QR Code na tela? Você vai escanear ele, é só apontar a câmera do seu celular nesse QR Code, você já vai ser direcionado, para um grupo exclusivo com as notícias de política, com as notícias do Roberto Azevedo. Aí não perde nada, viu, Roberto? Não, não perde. Talvez perca a paciência, porque às vezes política exige paciência e um tanto de vontade. Daqui a pouco ele volta com a gente. Seguimos por aqui, 15 para o meio-dia. Vem juntos, Santa Catarina, até 1h15 da tarde. Você fica com as notícias, depois tem a tarde é nossa. Olha a polícia na rua e não é pouca polícia não, hein? O GAECO no combate ao tráfico de drogas aqui em Santa Catarina, presta atenção. Olha só até o momento que já foi apreendido. Eu vou para lá agora conversar com a nossa Jade Olímpio, 11h46 da manhã. Jade, até o momento que você já descobriu, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. É isso mesmo, a GAECO deflagrou nesta terça-feira a Operação Alquimia em combate ao tráfico de drogas. E olha, ao todo foram cumpridos já, Fernando, 13 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, aqui em Santa Catarina e também no Paraná. A ação mira na atuação de organização criminosa que produzia drogas sintéticas, Fernando. Em Santa Catarina, as diligências foram
cumpridas aqui em Joinville e também em Jaraguá do Sul, no norte do estado, Meleiro, Ermo, Araranguara, São José do Cerrito e também no Paraná, em Rio Negro. Até às 8h30 da manhã, segundo o comando da operação, foram encontradas armas de fogo, além de cédulas de dólar e em real. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí catarinense, a pedido também do Ministério Público de Santa Catarina. A gente vai seguir acompanhando. Essas são as informações. Eu volto com você. Muito obrigado pela apuração. Essa é Jade Olímpio. Vem comigo. Ainda hoje, novo servidor público catarinense exonerado, desta vez do Detran. Agora, o motivo desta exoneração. As investigações, elas estão se juntando. O caso da Floran, com fraudes também em outros órgãos públicos aqui da cidade, para a liberação de obras irregulares. Aí você está vendo a imagem emblemática que ganhou o Brasil nas últimas horas, quando o fiscal da Floran recebe dinheiro vivo para fazer liberação de obra irregular. Agora, a informação que a gente tem por parte do delegado-geral da Polícia Civil, que falou com o Primeiro Impacto, que falou com o Cleiton Ramos agora cedo, R$2 milhões por mês. Este esquema estaria movimentando por conta de liberação de obra irregular e pagamento de propina. 2 milhas por mês. Já mais informações ao vivo. Quem é este segundo servidor exonerado? Todos os detalhes ao vivo aqui no nosso meio-dia. Vem junto, olha só, números gravíssimos de casos de feminicídio e tentativa de feminicídio na Serra Catarinense. Infelizmente, uma mulher acabou morta pelo ex-companheiro, foi em Bom Jardim da Serra. Ela levou uma facada no pescoço dentro da própria casa. Deixa eu dividir tela com a Suiane de Lias, que tem todos os detalhes pra gente no momento em que chove muito na Serra Catarinense. O que está acontecendo, hein? De sexta para hoje, 2 tentativas, 1 feminicídio. O que você já descobriu a respeito destes casos e também da investigação? Suiane, bom dia. Oi, Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, é isso mesmo. Ontem à noite, a informação veio da Polícia Militar de que esse homem que cometeu o crime aí em Bom Jardim da Serra, né, que matou essa mulher, que era sua ex-companheira, ele foi preso. Ele se entregou na delegacia de São Joaquim na segunda-feira, ainda acompanhado do seu advogado. A Polícia Civil, ele confirmou que ele está detido e que foi autuado pelo crime. Então, a vítima desse caso de feminicídio que aconteceu em Bom Jardim da Serra, ela foi identificada como Maria da Rosa, uma mulher de 33 anos. Ela foi encontrada na sua própria casa com um corte profundo no pescoço. O crime ele teria acontecido durante uma discussão, quando o homem empunhalou a faca e atingiu, então, o seu pescoço. Informações trazem de que as crianças, os 2 filhos dessa mulher, um de 10 e outro de 15 anos, estariam na casa no momento do crime. O Corpo de Bombeiros chegou a atender no momento na sua residência, mas ela não resistiu e acabou morrendo ali no local. O homem, ele teria então fugido logo após cometer o crime. Segundo a Polícia Militar, a vítima, ela tinha histórico policial envolvendo ameaças e agressões. Já o histórico policial do agressor, ele não foi divulgado. Infelizmente, esse caso soma mais um, né, do total de 38 feminicídios que já aconteceram nesse ano aqui no estado de Santa Catarina. Pelo menos 38 casos registrados de acordo com o Observatório de Violência contra a Mulher de Santa Catarina, com dados aí da Secretaria de Estado de Segurança Pública. 3 casos desses aconteceram aqui na Serra Catarinense de feminicídio durante este ano. O que chama atenção é que cerca de 70% dos casos tem, então, o agressor e a vítima com uma relação de esposo, esposa, ou companheiro, companheira, ou até mesmo ex-companheiro. E também, infelizmente, foram outros casos registrados aqui na Serra. Além desse de feminicídio, houve 2 tentativas que aconteceram aqui em Lages. Um na sexta-feira, justamente, também registrado. O homem foi preso pela polícia, foi na madrugada. Então, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de segunda-feira. Nesse caso, a mulher, ela foi, então, pelo próprio homem
sua ex-companheira. Então ele atacou o ex-companheiro dela com também uma facada no pescoço. Esse caso, a Polícia Militar prendeu o suspeito às 19 horas, próximo das 19 horas de sexta-feira, e a vítima recebeu atendimento e foi encaminhada para o hospital aqui em Lages. O outro caso, ele aconteceu na madrugada do domingo, por volta aí das 4 horas da manhã. A mulher de 42 anos, ela foi atacada por um homem no condomínio, no bairro Várzea, aqui em Lages. Ela disse que não conhecia o homem, não entendeu o motivo e justamente levou as facadas nas costas. Ela foi encaminhada ao hospital também. A polícia, né, registrou o boletim de ocorrência, já que não encontrou esse homem. Volto com vocês. Muito obrigado, Suiane. Vou direto para Blumenau. Veja só o engavetamento. Olha só o que aconteceu. Engavetamento com 5 caminhões e deixou 2 motoristas feridos. Só que o seguinte, o estado é grave, viu? Foi na BR-470. Veja comigo. No canto da tela, olha lá, o caminhão encosta no primeiro, o baú, tá vendo o caminhão baú lá no canto da tela? Ele encosta no primeiro e aí os seguintes vão promovendo este engavetamento. Veja novamente. Colidiu no primeiro, envolve 5 caminhões. Agora eu tenho a imagem de como ficaram os veículos depois desta batida. Veja comigo. 7 minutos faltando para o meio-dia. Obrigado para você que está chegando aqui no SBT em tempo real, tudo o que acontece aí na sua cidade. Veja como ficaram os caminhões. Completamente destruídos, 2 homens em estado grave, por isso eu vou para lá agora. A PC agora chegando aqui no SBT com mais informações desta que já é mais uma tragédia envolvendo o trânsito na região do Vale. Ô PC, como é que estão os 2 motoristas? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Seguem hospitalizados. O acidente aconteceu na BR-470 em Gaspar. Foi ontem por volta das 16h30 e uma câmera de monitoramento registrou o exato momento da colisão. Foi um trecho movimentado da rodovia. E as imagens mostram, bem, nós já mostramos, né, Fernando? As imagens mostram os caminhões, os veículos vão reduzindo a velocidade, os caminhões vão parando, vão formando uma fila, até que o inesperado acontece. Um motorista de um caminhão não percebeu os veículos parados e bateu violentamente contra a traseira de um caminhão que ia à sua frente, provocando uma sequência de colisões. 2 pessoas ficaram presas entre as ferragens, precisaram ser resgatados pelos socorristas. Um dos motoristas sofreu fratura na perna direita, nos arcos costais e apresentava também hemorragia e traumatismo craniano. Ele foi encaminhado ao hospital. O outro motorista também, eles seguem hospitalizados. A desatenção pode ter sido a causa deste acidente. E a especialista em educação para o trânsito, Márcia Pontes, diz que na BR-470, em uma rodovia, nas condições atuais, como a BR-470, mais do que atenção, é preciso ter respeito pela vida. É fundamental que o condutor entenda que a todo momento ele deve ter domínio, controle do seu veículo para dirigir com segurança. Mais de 90% dos acidentes de trânsito, o que se chama de acidente de trânsito, são provocados por falhas humanas. Numa rodovia, em qualquer rodovia, mas numa rodovia como a BR-470, você tem muitas condições adversas, muitas coisas, muitos estímulos que não dependem só do tempo de carteira do condutor, do quanto ele pensa que tem domínio do carro ou do quanto ele pensa que ele é braço para dirigir ali. Dirigindo a 70 km por hora, desde o tempo que você percebe o perigo e toma uma reação, são necessários quase 50 metros para a parada total do veículo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando estiver dirigindo, é importante que o motorista faça apenas uma tarefa: dirigir com o mais alto grau de atenção e de respeito pela vida. Essa especialista em educação para o trânsito, Márcia Pontes. Para fechar, Fernando, ontem, mais uma morte foi registrada na BR-470 em um acidente no Alto Vale. Um homem de 69 anos perdeu a vida após um acidente no Fiat Uno que ele estava, que bateu de frente, uma colisão frontal contra um caminhão no Alto Vale, em Pouso Redondo. Nós voltamos ao estúdio com você. Só para reflexão, Fernando,
Imagina se tivesse uma moto ou um veículo de passeio ali entre aqueles caminhões, naquele engavetamento ontem em Gaspar. Você, Fernando? Inacreditável, né, PC? Imagina, tragédia seria ainda maior. Que ponto é esse que você está, hein, ô PC, neste momento? E o trânsito está fluindo por aí agora? Deixa eu ver ao vivo para o pessoal de casa, quem vai sair na região do Vale neste exato momento. Qual é o trecho que você está aí na cidade, hein, ô PC? Que é o autódromo da Humberto de Campos. Aqui muitos motoristas fazem desta rua uma verdadeira pista de corrida. É um prolongamento da Humberto de Campos, são duas pistas mais o corredor de ônibus que leva motoristas da região do Parque Vila Germânica até a região da Velha, região oeste da cidade. Blumenau ao vivo na sua tela. Alô, minha gente. Aí está, trânsito fluindo bem, mas o PC alerta. A alta velocidade, a compreensão dos motoristas. Obrigado, PC. Por enquanto não chove, hein? Lá na região de Blumenau. Deixa eu chamar o Paulo Henrique agora, porque é o seguinte, 3 minutos faltando para o meio-dia, o caso que está repercutindo em Florianópolis, o pagamento de propina. E uma informação nova, o esquema teria movimentado ou estaria movimentando cerca de 2 milhões de reais por mês. Agora, o novo servidor foi exonerado. O Paulo Henrique está com o delegado-geral da Polícia Civil. Divide tela com o Paulo, por favor. Aí está o Paulo Henrique com o delegado-geral da Polícia Civil que investiga. Eu quero saber de você, Paulo, o que você já descobriu aí com o delegado, novas informações deste esquema. É com você. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio-Dia. Exatamente, caso estarrecedor esse envolvendo um esquema de propinas por parte de agentes públicos dentro da Prefeitura de Florianópolis para liberarem obras irregulares aqui na capital, né? A gente está aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada ao lado da Secretaria de Segurança Pública, na região continental de Florianópolis, bairro Capoeiras, e a gente vai conversar agora então com o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, que está por dentro de tudo, tá? Desde o começo das investigações. Delegado, a gente tem a informação de que mais um preso, quantos presos nesse momento envolvendo essa possível quadrilha de propina, esquema de propina ilegal dentro da Prefeitura de Florianópolis? Bom dia. Bom dia. No ano passado, a Polícia Civil de Santa Catarina iniciou uma investigação visando identificar o pagamento de propinas para a liberação de obras irregulares. Na primeira fase, chamada de primeiro round, nós cumprimos buscas e apreensão e também outras medidas cautelares. A partir dessa situação, o inquérito policial foi tomando forma e, na sexta-feira, foi realizada uma segunda fase dessa operação, onde outras medidas cautelares foram cumpridas, em especial de busca e apreensão na residência de suspeitos, e também foi cumprido o mandado de prisão de um indivíduo que foi preso preventivamente pela Delegacia de Combate à Corrupção da DEIC de Santa Catarina na sua residência. Até agora, quantos então já estão presos? Quem são esses presos? Nós temos um indivíduo preso que era chefe do setor de fiscalização da Prefeitura na oportunidade em que recebia propina, conforme o vídeo divulgado em razão do levantamento do sigilo do inquérito policial, e temos aí outros 4 indivíduos que estão sendo investigados, que não foram presos, dentre eles um indivíduo que exercia a função de diretor na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e que em maio havia sido designado para atuar no Detran. Automaticamente, em razão da operação designada, na segunda-feira ontem, o governador Jorginho já determinou a exoneração desse indivíduo, porque dentro da Polícia Civil nós atuamos com o mais absoluto sigilo nas investigações policiais e a gente não informa investigados antes da operação. Então, a partir da divulgação dos fatos da operação, com o levantamento de sigilo, foi identificado esse indivíduo que tinha sido servidor municipal e atualmente estava no Detran, e ele foi determinada a sua exoneração. Então, há indivíduos que ainda atuavam na condição de comissionados na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Nós temos um convênio com a Prefeitura de Compliance e Prevenção de Combate à Corrupção, mas são para fins preventivos. Esse convênio é para fins preventivos. Quando escapa da prevenção e ocorre a prática criminosa, aí nós partimos para a repressão. O governo Jorginho tem intensificado as ações de combate à corrupção, ele solicitou que nós reforçássemos
a Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção e as delegacias de combate à corrupção. Nós reforçamos com efetivo, tecnologias e equipamentos, tanto é que neste ano já realizamos 14 operações de combate à corrupção em 17 municípios de Santa Catarina, o que demonstra aí que nós estamos realizando mais de uma operação de combate à corrupção por mês em Santa Catarina, como foco aí de combatermos com intensidade a prática de desvio e malversação de recursos públicos. Perfeito. Delegado, existe uma certa informação por dentro da Polícia Civil em relação a quanto que essa quadrilha poderia movimentar. Já é chamado de quadrilha, inclusive. Já existe essa teoria de que a quadrilha movimentava cerca de R$2 milhões por mês, é isso, né? Há um indicativo de que essa organização criminosa, composta por pelo menos 5 pessoas, movimentava valores que giram em torno de R$500 mil semanais. Diante dessa circunstância, os responsáveis pela investigação, dentre os quais o delegado João Westphal, vai verificar a circulação desse dinheiro e para quem que o dinheiro foi encaminhado no decorrer dessa operação. O suspeito preso, ele tinha na sua residência escondidos em um fundo falso de um roupeiro de cerca de R$2 mil, então essa movimentação financeira agora será lastreada pela Polícia Civil de Santa Catarina. O delegado João está tomando depoimentos, hoje continuará a tomar os depoimentos. Há um conjunto de documentos que serão analisados para que ele possa concluir o inquérito policial com os indiciamentos. Os funcionários da prefeitura que estavam envolvidos nessa quadrilha, nesse esquema de propina, eles eram comissionados ou eles eram concursados? Inicialmente, o indivíduo que foi preso, ele exercia uma função de chefe da fiscalização e era também funcionário concursado. Depois da primeira fase da operação, ele teria se deslocado para uma assessoria da Floran, segundo os indícios indicam, e outros 3 que lá atuavam também teriam funções de confiança, com exceção desse, que em maio teria sido nomeado para atuar no Detran e foi imediatamente exonerado, tão logo o primeiro dia útil depois da operação esclareceu a participação dele. Existe alguma movimentação agora por parte dos órgãos de investigação, fiscalizadores, em relação às propriedades, às construções irregulares que eram aceitas através desse esquema de propina? A Polícia Civil ela vai identificar, fazer um levantamento, se de fato aconteceu a construção e de que forma elas aconteceram, se de forma regular ou irregular, ou se foram regularizadas no decorrer da investigação mediante pagamento de propina. Perfeito, então. Muito obrigado, delegado. Esse é o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil, trazendo as informações acerca desse esquema de propina que tem estarrecido a população de Florianópolis. Pode falar, Fernando. Vamos lá, agradecer a presença do delegado Ulisses aí, já agradece em nome de todos nós aqui, estamos no estúdio, eu e o Roberto Azevedo, para avaliar essa condição. Queremos saber o seguinte, R$2 milhões é a suspeita. Tudo em Florianópolis ou outras regiões do estado também? Esse esquema poderia estar atuando, né, em outras prefeituras. E de onde vem esse número de R$2 milhões por mês? Por favor. Perfeito. Delegado, nesse momento, o apresentador Fernando Machado e também nosso comentarista político Roberto Azevedo estão lá no estúdio, fizeram um agradecimento ao senhor por estar aqui ao vivo com a gente respondendo essas perguntas e também fizeram um questionamento. São R$2 milhões por mês que essa quadrilha movimentava envolvendo esse esquema de propina. Existe algum tipo de informação por parte da Delegacia da Polícia Civil em relação a esse esquema não estar localizado apenas em Florianópolis? Existe algum outro órgão ou alguma outra prefeitura envolvido também nessa quadrilha? Não, inicialmente o foco é a capital do estado, é a prefeitura de Florianópolis, e nós vamos continuar a apuração. O indicativo é de que seja R$2 milhões mês que essa organização movimentava, cobrando propinas, mas, como eu disse, o circuito e a circulação desse dinheiro agora serão apurados no decorrer do inquérito policial, nesta segunda fase da operação, que é coordenada aí pelo delegado João Westphal, da Decordeic. Perfeito. Delegado João Westphal é que vai trazer também as informações de onde vinham todo esse dinheiro para a quadrilha, é isso, né? Sim, ele na condição de presidente do inquérito policial, toca as investigações e quando concluir esta fase da operação, vai fazer uma divulgação dos indiciamentos. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez, delegado. É isso, Fernando. Mais uma questão aqui, Paulo. O esquema acontecia realmente apenas em Florianópolis. Pode e as falar, casas? Fernando. As casas podem ser destruídas caso agora R$2 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. E as casas irregulares? Agora a investigação vai apurar. Ó, esse empreiteiro aqui, ele pagou para ser liberado. E aí, vão destruir as casas? Como é que a polícia vê isso?
Perfeito. Delegado, mais um questionamento do nosso apresentador Fernando Machado. A gente já falou sobre essa questão dos imóveis, das construções irregulares que vão ser levantados a partir de agora através dessa investigação da Polícia Civil. Caso seja comprovada essas construções irregulares, que já estejam realmente de fato ativas, sejam residenciais ou até mesmo comerciais, existe a possibilidade dessas construções serem derrubadas, delas irem ao chão? Isso é responsabilidade da Polícia Civil, do Governo do Estado? Isso é responsabilidade da Prefeitura? Bom, inicialmente há uma responsabilidade da Prefeitura Municipal, mas, ao que tudo indica, o Ministério Público de Santa Catarina, que tem acompanhado de perto essas investigações e sido um ente parceiro na manifestação e no trabalho investigativo, tem toda a possibilidade, através de ações civis públicas, de requisitar, inclusive judicialmente, a demolição. Em tese, pode ser feito administrativamente pela Prefeitura Municipal ou por ação civil pública do Ministério Público de Santa Catarina. Essas construções, de forma alguma, vão ser regularizadas, até porque elas já estão nesse esquema de irregularidade, né? Bom, aí vai depender de uma série de fatores junto ao Ministério Público de Santa Catarina, se existe a possibilidade de TAC, termo de ajustamento de conduta, ou da Prefeitura Municipal. E não cabe a esta situação a atuação da Polícia Civil, que se restringe à investigação dos crimes praticados. Perfeito. Muito obrigado novamente, delegado. Fernando, é isso. Construções irregulares ainda estão sendo apuradas, assim como toda a movimentação financeira envolvendo essa quadrilha, de onde vem, para onde vai. Por enquanto, a Polícia Civil ainda está em investigação. Tem o nome dos investigados, dos funcionários que eram comissionados da Prefeitura de Florianópolis, né? Mas a gente vai ter mais informações a partir de agora com o andamento de toda essa investigação da Polícia Civil. Volto contigo. Muito bom, Paulo. Eu não quero misturar as coisas, mas depois que terminar a entrevista aqui, você questiona o delegado Ulisses, depois você traz essa apuração para a gente o seguinte, porque acontece uma investigação, já teve operação dentro do Detran, desvio, também liberações irregulares de carteira, enfim. Depois dá uma questionada aí, vê se você não descobre alguma coisa com relação a este servidor que foi exonerado do Detran, porque é o seguinte, laranja podre estraga todo o ambiente que está. Quem sabe a gente não descobre um pouco mais sobre aquela outra investigação. Mas para não misturar uma coisa com a outra, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela entrevista, viu, Paulo? Quão importante esse trabalho, onde a gente questiona as autoridades para obter mais informações. Parabéns pela entrevista, Paulo Henrique. Roberto Azevedo, 2 milhas é dinheiro, hein? 2 milhas por mês é dinheiro, em propina. Muito dinheiro, mas se a gente considerar que só nessa tarrafada aí, esse servidor da prefeitura, que era chefe do setor de fiscalização, levou 100 mil, se ele libera 60 casas, ele já vai levar muito mais do que isso. Né? É só uma questão de grandeza matemática. Mas ontem, no comentário, eu coloquei o seguinte, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil trabalham com a hipótese de quadrilha, de um grupo grande atuando. A Prefeitura mesmo investiga esse servidor que aparece na imagem aí, de camisa clara de costas, contando dinheiro, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e outros 3. Então já são 4 investigados. E a Polícia Civil e o Ministério Público vão chegar, evidentemente, ao centro disso aí. Se é realmente uma quadrilha, nós temos, mais uma vez, corrupção institucionalizada. Ninguém faz nada, porque é uma coisa normal. Não é dinheiro público. Se fosse 50 centavos, 10 centavos desviados, é dinheiro público, não interessa. E agora estamos diante de um grande escândalo. Se for 2 milhões por mês, dá 48 milhões por ano. É muito maior do que os 33 milhões dos respiradores e olha o rolo que se fez em torno daquilo. Aí está Roberto Azevedo com a opinião e algo que precisa ficar claro aqui. O delegado trouxe um número de 2 milhões de reais por mês. É um número que chama a atenção porque é o seguinte, nós estávamos acompanhando a denúncia inteira lá em cima da liberação de 3 casas no pagamento de 35 mil por casa para a liberação. Presta atenção, dá 105 mil reais para liberar 3 casas. Se a gente está falando no montante de 2 milhões de reais de pagamento em propina, ou é o volume de casas que é aumentado, ou é o tamanho do imóvel. E aí, meu amigo,
Aí a investigação vai chegar em peixe grande e é isso que a gente vai acompanhar. Uma vergonha para Florianópolis. A gente está falando de um ambiente que tem todo o cuidado, a cautela, não é mesmo? Justamente para não crescer de forma desgovernada, de discussão de plano diretor na Câmara de Vereadores, de embargo de obras que podem colocar em xeque a saúde ambiental da cidade. E aí quem deveria estar lá para cuidar de tudo isso recebe propina para liberar obra irregular. Este é o Brasilzão de meu Deus. Daqui a pouco você volta com novas da política. Segura aí, vem comigo. Um veículo foi flagrado transitando por várias ruas de Chapecó sem um dos pneus. Olha a imagem que vem de Chapecó. O faisqueiro. O sujeito perdeu o pneu e foi-se embora. Tá só no aro. Bastos, 12:12. Vem contar essa história pra gente aqui no SBT. Felipe Bastos ao vivo. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Esse flagrante foi registrado na noite do último domingo por algumas ruas aqui de Chapecó, inclusive, viu? Motoristas registraram esse momento em que esse automóvel, então, trafegava pelas ruas da cidade sem um dos pneus, né? Sem o pneu dianteiro. E o que chamou a atenção nesse vídeo, Fernando, foi a grande quantidade de faíscas por conta do atrito da roda com o asfalto. Depois de percorrer, então, algumas ruas, esse motorista teve que parar o carro, abandonou o carro, o veículo, inclusive, foi guinchado por não ter, é claro, mais condições de trafegabilidade. Nós entramos em contato, inclusive, com a Polícia Militar, não teve nenhum registro por lá, ou seja, esse motorista não foi identificado e, nesse caso, não houve o flagrante. Mas, quando houver flagrante, o motorista vai responder aí por infração grave, podendo pagar uma multa de R$ 195,23 e a retenção do veículo até a regularização. Agora, andar desse jeito aí pelas ruas é inadmissível, né, Fernando? Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, pela informação. Chapecó sempre ao vivo aqui na tela do SBT. Bora para Criciúma agora. É isso, um lançal foi editado ali pela Prefeitura para a implantação de lixeiras subterrâneas na cidade. O edital vai agora oferecer essa estrutura, lixeiras subterrâneas. Maicon Marinho ao vivo da cidade com todos os detalhes. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. É isso mesmo, o Criciúma está prestes a contar também com esse sistema de lixeiras subterrâneas. Em Santa Catarina, Balneário Camboriú e Chapecó já possuem esse sistema e Criciúma então está prestes a utilizar também, que é um sistema muito bom porque o lixo fica no solo, fica embaixo, então evitando aí que animais e pessoas revirem lixos e mantenham os lixos espalhados pela calçada, né? Quem vai conversar melhor com a gente é a Anne Fortunato, ela é gestora do Fundo de Saneamento Básico aqui do município de Criciúma. Anne, essa licitação já havia sido feita em um outro momento oportuno e foi revogada, né? E agora foi feito novamente. O que mudou daquela licitação para essa agora? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Nós havíamos iniciado essa licitação com 10 lixeiras duplas. Aí aumentamos para 20 lixeiras e incluímos também a questão da higienização e manutenção, a fim de que o serviço possa ser prestado por uma empresa só. Essas lixeiras vão ser instaladas principalmente aonde aqui na cidade? Vamos instalar nos principais parques e praças da cidade. São locais hoje que têm maior movimentação e concentração de pessoas, a fim de que justamente esse material ele fique armazenado abaixo do solo e que cachorros não venham a perfurar, moradores de rua não venham a vasculhar esse material e também animais e vetores, transmissores de doenças não tenham acesso a esse lixo. A empresa que vencer a licitação, ela vai ficar responsável exatamente pelo quê? Somente pela instalação? Como é que vai funcionar? A empresa vai ficar responsável pela instalação, manutenção e higienização. A empresa que vai realizar a coleta e a destinação é a empresa de coleta e destinação de resíduos do município. E como é que vai ocorrer essa licitação? Tem um valor estipulado? A licitação está marcada para o dia 29, vamos fazer através de pregão eletrônico e o valor hoje, em média, está de 100 a 140 mil reais por lixeira. Mas, claro, vamos fazer um pregão eletrônico justamente para tentar reduzir esse valor.
Tá certo, obrigado, Anny, pelas informações. Tá, então, um sistema que com certeza vem para agregar aqui no município de Criciúma. Em breve, possivelmente, mais lixeiras como essa serão espalhadas em outros pontos principais aqui da cidade também. Eu volto ao estúdio com vocês, Fernando, Gabi. Obrigada, Maicon, pelas suas informações. Foi lançado o edital. Obrigada aí, Fernando, pelo empurrãozinho. Ao vivo é isso, né, gente? Foi lançado o edital, né, Gabi? Agora, depois do edital lançado, é isso. É feita a contratação da empresa e a compra dos equipamentos. Muito Boa, bom. Valeu aí o empurrãozinho. Vamos e lá. agora vamos falar de ajuda, solidariedade. Gente, ajude os gêmeos Antony e Henry, a nossa nova campanha aqui do SCC-SBT. Nós entramos nessa causa para poder ajudar esses gêmeos. Você lembra dessa história deles, né? Claro que lembro, Gabi. É aquele gêmeo, um dos gêmeos foi parar no bolso do jaleco da fisioterapeuta para a dancinha do TikTok. Por que o SBT lançou essa campanha? Porque depois a gente foi descobrir que as crianças, elas passam por dificuldade, isso sim. A família é uma família muito simples que está precisando de ajuda na região de Itajaí. Por isso você pode doar e ajudar os gêmeos. São 2 itens. O primeiro deles é fralda, de 0 a 6 meses. E o segundo item é o NAN Comfort, Comfort 1. Você vai comprar esses itens. Ah, Fernando, mas eu só posso ajudar com o leite NAN. Tudo bem. Não, Fernando, eu prefiro comprar a fralda. Fique à vontade. Compra e traz na sede do SBT. Todas as regiões da Santa Catarina têm sede do SBT para você levar o mantimento até lá. Depois o SBT encaminha lá para essa família, viu, Gabi? É isso, são itens básicos, fralda, leite, que vão ajudar muito essa família, esses gêmeos, esses bebês. Você também pode acessar aqui pelo QR Code para lá, para cá. Pode acessar o QR Code para saber ali o endereço certinho das sedes aqui do SCC-SBT. É só levar essa doação que vai ajudar e muito essa família. Fralda RNP e também um leite NAN Comfort de 0 a 6 meses. Já estão chegando, viu? Algumas doações já estão chegando. Aqui no SBT em Florianópolis já tem fralda e você pode também contribuir com essa família de Itajaí. Compra, não precisa de dinheiro nenhum. Não vai ter envio de dinheiro nenhum. Você vai comprar a fralda ou leite, vai levar na sede do SBT. Tem sede em Criciúma, tem sede em Joinville, Lages, Chapecó, Blumenau, Grande Florianópolis. E aí nós vamos nos encarregar de levar as doações até a família. Ajude os gêmeos. É isso, vamos juntos nessa que somos mais fortes todos unidos. E vamos falar agora da internet, de recentemente um debate antigo do entregador. Vamos lá, gente. Como é que você recebe a sua entrega aí na sua casa? Vamos lá. O motoboy, você pediu uma pizza, você pediu um remédio. Na tua casa, Gabi? Na o minha entregador casa, vai, eu desço. vai até lá embaixo só ou ele pode subir até o apartamento? Não, eu desço e pego lá embaixo. Ele não pode subir e eu também fico de olho no aplicativo para saber se ele está chegando. Também não deixa ele ficar lá um tempão esperando. Seguinte, nesse momento a discussão de muitas pessoas é: mas o entregador não sobe porque ele não quer? Os condomínios podem colocar essa regra? Aqui não sobe? Alguns moradores querem que os entregadores sobem porque quando tem escada, tem que fazer um esforço físico grande. Pois bem, agora a gente vai descobrir se tem regra clara para isso ou não. O motoboy sobe ou não sobe até o apartamento? Matéria no ar, pode rodar. A exigência, além de, na maioria das vezes, acabar gerando um desentendimento, já fez o Jean sair no prejuízo durante uma noite inteira de entregas. Eu tive que deixar minha bag na portaria para subir só com lanche, né? E quando eu voltei, um outro motoboy que tinha feito uma outra entrega, ele trocou a bag. Aí eu praticamente perdi a noite procurando qual que era a pizzaria que tinha aquele motoboy que trocou para recuperar minha bag. A minha bag era nova e a dele detonada. Uma bag nova, daquelas gigante, né? Tá na faixa de uns 330, 350 reais. Nesse condomínio em São José, a pandemia foi um divisor de águas entre o que antes era um hábito e hoje em dia virou regra. A gente botou o recado nos elevadores, nas áreas comuns, de que os moradores não podiam mais receber
alimentação na porta, para não ter circulação de pessoas estranhas nos corredores. O pessoal teve uma aceitação muito boa, porque eles já vinham pedindo há anos sobre isso, né? E aí tá até hoje. A medida, além de prejudicar os motoboys, que perdem tempo na hora de entregar o resto dos pedidos que estão na mochila e que botam em risco as motocicletas que ficam na rua, também levanta o alerta para o perigo de deixar pessoas não identificadas entrar nas áreas comuns dos prédios. Nesse caso, para formalizar a norma, existe um passo a passo. Como os entregadores não entram dentro dos apartamentos, eles permanecem em áreas comuns. Então, cabe ao próprio condomínio normatizar em assembleia como que se dá o uso das áreas comuns. Então, se o condomínio normatizar que a entrega, a entrada de entregadores deva ser feita apenas e de maneira restrita na portaria do edifício, sendo recepcionados pelos moradores na portaria do edifício, assim tem que ser observado. Há a possibilidade de nós analisarmos de maneira específica as exceções. Então, a entrega de bens de grande volume ou de grande peso, ou para as pessoas que estão acamadas, em caso de emergência, entrega de medicação, aí é possível de o condomínio abrir exceções, mas a exceção não altera a regra. No site oficial do iFood, a maior plataforma de entrega de comidas online, a orientação é: a obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. Se for no condomínio, esse ponto é a portaria. Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores. Pelas redes sociais, o deputado federal André Janones afirmou que criará um projeto de lei Rica Perrone, que leva o nome de um jornalista que recentemente afirmou em um podcast que agrediu o entregador por se negar a subir até a porta do seu apartamento. Segundo Janones, o projeto vai tipificar a ameaça contra os trabalhadores durante o exercício e punirá todo tipo de agressão contra esses prestadores de serviço. Agora, o que não dá é para aceitar hostilidades em cima do trabalhador, que o cara ele é pago não para levar até a porta do apartamento, ele é pago para levar até o endereço. Bom, tá explicado agora, não tem obrigação nenhuma de subir até o seu apartamento. Vem cá, inacreditável a gente estar registrando casos como este que a reportagem ilustrou. O sujeito está em casa, no conforto do seu apartamento, de pantufa. Aí o motoboy, essa profissão arriscadíssima, muitas vezes sem carteira assinada, ganha pelo que produz. Olha, é algo realmente para pessoas com muita vontade de trabalhar. Não é para qualquer um, não, ser motoboy hoje em dia. Aí o sujeito está em casa, de pantufa. Não, ele não consegue descer até a portaria para buscar a pizza, o remédio, a cerveja gelada, tudo mais que hoje o serviço de motoboy oferece. E ainda por cima, o sujeito tem a cara de pau, de agredir verbalmente este trabalhador que é o motoboy, que coloca a vida dele em risco todos os dias para que a pizza chegue quentinha aí na sua casa. É inacreditável, o mínimo. Todos os condomínios deveriam implantar esta regra. O morador desce lá na portaria e recebe o alimento. O motoboy tem que subir ainda e ser desaforado por quem está em casa esperando a pizza. Ah, mas eu paguei. Então vai lá buscar, meu amigão. Troca os teus R$7 de frete e vai lá na pizzaria buscar em dia de chuva, em dia de frio. Inacreditável. Meu respeito absoluto a esses trabalhadores, a esses homens que colocam a vida em risco todos os dias para que a nossa encomenda chegue lá. E outra, questão de segurança para o condomínio também. Olha, o Hospital Seara do Bem, ele é materno e infantil na cidade de Lages, conquistou mais uma habilitação importante. Sabe qual é? A habilitação em neurologia e neurocirurgia pediátrica, Gabi. Fernando, isso vai permitir que o hospital realize cirurgias de alta complexidade para crianças de Lages e também na região. A Suiane de Lis volta aqui para o SCC Meio-Dia e traz outras informações. Olha, a chuva já chegou lá em Lages e deve atingir aí outras regiões. Suiane, é com você.
Oi, Gabi. Oi, Fernando. Bom, essa boa notícia, né? Depois de cerca de 6 anos aí de espera por essa habilitação, agora esse importante, né, avanço para a saúde, principalmente das crianças aqui de Lages e de toda a nossa região. Isso porque antes as crianças que precisavam de atendimentos aí de neurologia em alta complexidade ou de neurocirurgia precisavam se deslocar para outras cidades aqui do estado, até mesmo para Florianópolis, para realizar esse tipo de procedimento. E agora, com essa nova portaria do Ministério da Saúde, número 1270, de setembro agora de 2023, o hospital ele passa a receber anualmente o valor de mais de R$ 753 mil destinados justamente para esses tipos de procedimentos, sendo que se o custo ultrapassar esse valor, terá também uma complementação por parte da Secretaria de Estado da Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, conforme a necessidade. Vamos ouvir. A portaria publicada pelo Ministério da Saúde na última semana, de reconhecimento do Hospital Infantil Seara do Bem como hospital de referência em alta complexidade na neurocirurgia, significa reconhecer que aquela unidade hospitalar está apta para fazer os procedimentos, que tem toda a equipe e todos os equipamentos necessários. Com isso, nós vamos estar evitando o deslocamento dessas crianças até Florianópolis, que a lógica e a defesa do nosso governo de estado, do governador Jorginho Melo, que a gente tem os atendimentos mais próximos a cada domicílio. Foram 6 anos de trabalho que conseguimos concluir com muito esforço neste ano, porque é com muita dedicação que a gente consegue fazer com que os hospitais sejam reconhecidos e habilitados conforme as suas condições técnicas. Serão, então, oferecidos aqui no Hospital Infantil Seara do Bem o serviço de assistência de alta complexidade em neurocirurgia do trauma e anomalias, neurologia da coluna e dos nervos periféricos e tumores do sistema nervoso, além de neurologia vascular. São essas as informações, volto com vocês. Foge da chuva aí, viu, Suiane? Foge da chuva. Pelo amor de Deus, pode tirar da tela aí, isso. Da próxima vez a gente entra lá no hospital, não precisa ficar na chuva, não. 12h28, tá quase começando o esporte aqui no SBT. A Dominique Cabral com todas as informações. Já, tá quase começando, porque agora tem... Terça do Emprego. O Floripa Mais Tech chegou para democratizar o acesso ao ensino tecnológico e oferece cursos gratuitos para jovens e adultos. A Júlia Matos está ao vivo com os detalhes e o Felipe também. Depois a gente vai para Chapecó para saber outras informações de cursos gratuitos. Chove bastante em Chapecó também, pelo menos ele está protegidinho. Então vamos com a Júlia com essas informações, né, Júlia? Boa tarde, é com você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para você que nos assiste. Hoje eu fugi um pouquinho da chuva, né? Para falar dessa oportunidade para jovens e adultos de Florianópolis e das cidades ao redor. A Grande Florianópolis também entra para esse programa. O Floripa Mais Tech, na verdade, é uma iniciativa da Prefeitura de Florianópolis, junto com o Senai, Sebrae e a CAT, e vai disponibilizar cursos gratuitos na área de tecnologia, que é uma área que está crescendo gigantemente em Santa Catarina. Para vocês terem uma noção, de acordo com o último mapeamento da CAT, até 2025 vai ser necessário formar cerca de 34 mil novos profissionais para atender a demanda de Santa Catarina. Só na Grande Florianópolis terão 28 mil novas vagas de emprego abertas para o pessoal daqui. Então, quem pode participar desse programa? Aqueles que querem mudar de profissão, aqueles que querem mudar de área, né? Aqueles que não sabem que área seguir, mas querem uma formação rápida e de qualidade na área de tecnologia, aqueles que precisam dar esse primeiro passo e querem fazer carreira nessa área, todos eles podem participar. As inscrições, pessoal, já estão abertas e vão até o dia 21 de outubro, onde vai acontecer um evento no Senai da Grande Florianópolis com a abertura desse grande programa. Lá, os inscritos vão entender todos os cursos gratuitos que estarão disponíveis, como que vai funcionar a certificação dessas pessoas, o tempo de estudo, né? E, além disso, o programa vai fazer também a sensibilização nas escolas, né, para jovens e adolescentes que estejam finalizando o ensino fundamental, além dos professores, para que eles deem o primeiro passo no mercado de trabalho logo que se formarem. Além disso, junto desse evento, as empresas de tecnologia, né, a parte privada, também estará em conjunto para poder fazer esse primeiro contato com os profissionais que devem estar qualificados para já ir colocando no mercado de trabalho para conseguir
conseguir já contratar. Então é uma grande oportunidade para as pessoas, lembrando, de Florianópolis e das cidades ao redor. Antes de voltar no estúdio, vou retornar com as datas que eu sei que o pessoal sempre pede para repetir. Até dia 21 de outubro, as inscrições estão abertas pelo site da Prefeitura e as informações também vão estar no site da CAT, do Sebrae e do Senai para quem tiver qualquer dúvida. Volto com vocês. Obrigada, Júlia, pelas suas informações. Com certeza o setor de tecnologia é muito promissor aí para o futuro profissional. Agora vamos para Chapecó conversar com o Felipe, que está ali com a chuva, está protegidinho, mas acho que está pegando um pouquinho de chuva, Felipe. Chapecó, gente, está com inscrições gratuitas para diversos cursos profissionalizantes. São oportunidades para quem quer crescimento pessoal e também profissional na carreira. Felipe, é com você. Outras informações desses cursos. Olha, Gabi, a gente tentou se proteger um pouco aqui, mas a chuva agora ela deu uma apertada, inclusive com vento, por isso que a gente está se molhando um pouco aqui, mas é claro, a gente vai trazer a informação para o nosso telespectador. São vários cursos profissionalizantes, costura intermediária, curso de pães caseiros e biscoitos, aproveitamento integral de alimentos e curso, inclusive, de derivados de leite. São, é claro, uma oportunidade para quem quer até conseguir uma renda extra, viu? As pessoas interessadas em qualquer um desses cursos podem procurar os CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social dos Bairros, para buscar informações, fazer cadastros, conhecer o programa e também as oportunidades. No ano passado, em 2022, o programa Oportuniza Chapecó formou 510 alunos que receberam certificado e também qualificação profissional. Gabi. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Uma ótima oportunidade aí com esses cursos gratuitos. Vocês viram chuva bem forte em Chapecó, também em Lages, na Serra Catarinense. Daqui a pouco eu trago a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã. Agora nós vamos ver um recado da Cibele Fávero, porque às 7h30 a gente tem SCC News. O que será destaque no dia de hoje? Oi, Fernando. Oi, Gabi. Olha, terça-feira é dia de jogo, PSG e Borussia, mas logo depois tem SCC News e eu aguardo todos vocês para ficarem bem informados conosco. Entre os destaques, a gente vai mostrar como fazer fisioterapia sem precisar pagar. Claro que tem um caminhamento, tem um caminho a percorrer para isso. Na Grande Florianópolis, a gente traz os detalhes para você. Tem muito mais, as principais notícias do dia no estado nessa terça-feira. Aguardo vocês logo depois do jogo, às 7h30 da noite. Até lá. Essa é a nossa Cibele Fávero, 7h30, as notícias de Santa Catarina, para a gente fechar o dia super bem informado e passar réguas nas notícias catarinenses. Olha, já eu vou trazer uma entrevista ao vivo, presta atenção. Você que tem carteira de motorista, você que levou uma multa aqui em Santa Catarina, mais de 7.000 multas podem ser canceladas. Informação que acaba de chegar, o Paulo Henrique está descobrindo mais agora, ele está na Assembleia Legislativa, está com o presidente do Detran e vai em instantes, está comigo aqui no SBT. Como assim? Mais de 7.000 multas podem ser canceladas por irregularidades. Quais irregularidades? É o que eu vou mostrar para você ainda nesta edição, sempre ao vivo. O Paulo Henrique, já com o presidente do Detran, direto da Assembleia, com novas informações. Olha, rochas geram dificuldades em obras de macrodrenagem lá em Blumenau. Um trecho foi interditado para o trânsito por conta dos trabalhos que estão acontecendo. Eu vou ao vivo para o local conversar com o nosso PC, que vai explicar para a gente agora. Como assim? Rochas apareceram no meio do caminho aí para complicar ainda mais o trabalho, hein, ô PC? Qual ponto da cidade você está? Oi, Fernando. Aqui na região oeste da cidade, Rua Divinópolis, é uma transversal da Rua dos Caçadores, importante corredor de serviço. Aqui milhares de pessoas utilizam a Divinópolis diariamente e é uma obra de macrodrenagem que promete acabar com inundações aqui na região. Mas a obra está atrasada e os atrasos estão ocorrendo justamente porque nas escavações eles estão implantando uma tubulação nova de concreto
E essa tubulação nova de concreto é para um trecho de 600 metros aproximadamente. A obra já está na segunda fase, só que agora nessas escavações eles estão encontrando muitas rochas. Seu Newton é morador aqui e o seu Newton passava agora aqui, ele está indo para o trabalho e ele me falou o seguinte: se essa obra... Como é que o senhor falou, seu Newton? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava falando o seguinte, né? Como é que no Brasil já é de se esperar. Eu falei o que eu vi numa reportagem acontecendo lá no Japão, na Alemanha também, onde levantaram uma ponte em cima de uma avenida em 24 horas, e no Japão levantaram uma avenida que caiu também em 3 dias. Eu acredito que com todo esse maquinário, se houvesse dedicação, isso aqui já estaria pronto. Mas cadê a fiscalização, né? Tá certo, seu Newton, gratidão, obrigado pela sua participação e bom trabalho, hein? Meu Brasil brasileiro, obra atrasada, segundo os funcionários aqui, se não tivessem essas pedras, inúmeras pedras, uma infinidade de rochas no meio do caminho, a obra já estaria pronta. E o secretário de obras, Dirk Reiter, fala justamente sobre essa dificuldade. E hoje a dificuldade é em função da detonação de rochas, né? Nesse trecho aqui, nós temos um trecho mais crítico de aproximadamente 80 metros, onde a gente tem uma escavação de aproximadamente 9 metros de profundidade, onde nós temos a detonação de rochas, e é um trabalho um pouco mais demorado em relação a uma escavação normal. É um serviço mais complexo, onde a gente tem que fazer grandes profundidades aqui, e não é possível com esse serviço de deixar o trânsito de passagem, né, para garantir então a segurança dos próprios executores do trabalho aqui e dos transeuntes. Olha, serão mais 7 meses, pelo menos, de obra por aqui na rua Divinópolis. O trânsito está interditado por aqui. Os motoristas precisam seguir pela rua Bagé e pela rua Florânia, ou se não, pela rua Johann Hoff. São os caminhos alternativos, já que aqui a rua está interditada por conta das obras e também por questão de segurança em razão das detonações de rocha. E nós voltamos ao estúdio. Com você, Fernando. Obrigado, você, PC, pela informação. Obrigado. Ao vivo, hein? A obra acontecendo e o PC mostrando em tempo real pra gente a lentidão. Agora são as rochas que foram encontradas que estão prejudicando o andamento dos trabalhos por lá. Tá quase começando o esporte, a Dominique Cabral já está aqui no estúdio, mas antes da Dominique trazer tudo do mundo da bola, eu vou direto com o Paulo Henrique, que está me chamando ao vivo. Um novo fato, presta atenção, um impasse no Detran, aqui de Santa Catarina, pode anular mais de 7 mil multas e processos de suspensão. Paulo, ao vivo comigo, o que você já descobriu sobre essas irregularidades, hein, Paulo? Olá novamente, Fernando. Olá novamente para todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio Dia. Exatamente, nós estamos aqui na Alesc, no centro da capital, para trazer sobre essa questão e explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa entender. São cerca de 7 mil processos que aguardam recurso, estão com recurso para prescrever em relação, entre eles, irregularidades, infrações, multas e até mesmo cassação, suspensão de CNHs. Esses processos eles têm um prazo de cerca de 5 anos, mudou recentemente para 2 anos, mas os processos que estão para prescrever agora são recursos que deveriam ser julgados dentro de um período de 5 anos e que deve vencer agora. Por isso a gente vai conversar com o presidente do Detran, Kennedy Nunes, que vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esses processos, o que processos são esses e por que dessa questão realmente. Presidente, são 7 mil processos. Esses processos, por que eles devem ser prescritos agora? Por que eles devem cair? Todo cidadão que sofre uma penalidade, uma multa, ele pode recorrer. Então ele recorre lá na Ciretrana dele, o delegado dá aceite ou não. Se dá aceite, morreu ali. Se não der o aceite, ele vai para a junta que é chamada Jari. Essa junta é regional. Se lá a junta não der razão à defesa do condutor, ela vai para o CETRAN, que é a última instância. O que nós temos? Hoje nós temos 32 jaris regionais que fazem esse tipo de, depois da autoridade, faz esse julgamento. Mas quando eu entrei, faz só 4 meses que eu estou lá, o governador mandou eu verificar isso. Por quê? Porque o governo foi citado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público com essas irregularidades. Daí a gente foi ver, tinha jari
que justificava, para justificar o pagamento do jeton, julgava só um processo. E tinha um monte lá. Nós tivemos uma regional aqui que nós tínhamos 20 mil processos parados e nós tivemos que ir lá e avocar para o Detran fazer o julgamento. Então, para resolver todas essas questões, nós estamos levando, e o governador já aprovou, está na Casa Civil, pronto para vir aqui para a Assembleia Legislativa, duas coisas. Primeiro, uma regulamentação dessa jari. Por quê? O julgador vai ter um número mínimo de julgamentos por sessão. O julgador vai ter que ter algum tipo de entendimento do trânsito. O Ministério Público mandou eu tirar 2 nomeados pelo antigo governo Moisés, que um era pintor e o outro era colocador de papel de parede. Eles têm preparo para fazer o julgamento dentro do CTB? Não tem. Então, esta falta de critérios e de produção que não tinha é que virou essa bagunça onde você falou, são quase 7 mil processos. Para cada processo desse que prescreve, eu respondo por prevaricação, renúncia de receita e improbidade administrativa. E eu não vou aceitar fazer isso. Então, já está, o governador já determinou, nós vamos dobrar o número de julgadores, cortar o jeton pela metade, nós vamos exigir que cada julgador julgue pelo menos 2 processos por sessão. Isso vai quadruplicar o número de processos para que a gente possa dar uma tacada daqui até o final do mês desses processos que estão para julgar, mas também a nossa preocupação é depois de janeiro. Como você falou, agora são 5 anos, depois de janeiro vão ser só 2 anos. Tu imagina a bronca que a gente está. E a outra parte é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas disse que o pagamento desses jetons não pode ser pela forma como está sendo agora, que é por decreto. Um decreto lá do Espiridião a mim ainda, de 2002. Agora tem que ser por forma de lei. Por isso que está para aportar aqui na casa, nos próximos dias, essa regulamentação do pagamento e a regulamentação e a regularização, da questão das jares, para que o cidadão possa ter certeza que o processo dele vai ser julgado. Essa questão da prevaricação, volto a dizer, o que está sendo vencido agora é processo 5 anos atrás. Imagina a bagunça que estava, né? Até colocador de papel de parede era julgador, né? Então, tudo isso nós temos que regularizar. Por quê? Porque é a determinação do governador Jorginho e eu também não quero pagar por erro dos outros, né? Perfeito. Então, presidente, só para exemplificar para o pessoal de casa, então, as jaris são as mesas julgadoras desses processos que estão em recurso, cerca de 5 anos, para poder prescrever os recursos, elas recebiam um valor do governo do estado, o IGETON, para poder julgar esses recursos. E por conta de atraso, então, o governo do estado, agora através de lei, vai tentar trazer outro projeto para pagamento dos IGETONs. É isso mesmo, né? Para regularizar o pagamento. Estava sendo feito por decreto, agora vai ser por força de lei. E essa regulamentação que nós estamos fazendo, exigindo produção, aumentando o número de julgadores, é para nós resolver essa pendenga que nós temos. Cara, tudo isso não é só o dinheiro que o Estado deixa de permitir. É que, quando prescreve uma multa, a ideia principal da multa é a educação, é a ideia pedagógica. Você sabe, o brasileiro só quando dói no bolso, né? Então, quando o camarada é multado. E agora, entrou uma fábrica de defesa de multa. Tem gente, por exemplo, que diz assim, eu tiro a tua multa. E se eu não tirar, eu te devolvo o dinheiro. Por quê? Porque ele já sabe que prescreveu. Então, agora, todas as multas que prescreveram, nós vamos dar baixa por ofício para não deixar que o nosso cliente seja enganado. Perfeito. Muito obrigado, então, presidente do Detran, Kennedy Nunes, explicando para a gente toda essa questão. O governo do estado agora vai acelerar o processo aqui dentro da LESC para transformar isso daí em projeto de lei e também aumentar o número de julgadores e correr com esses 7 mil processos aí que devem prescrever a partir de agora. Volto contigo, Fernando. Essa última frase do entrevistado, do nosso Kennedy Nunes, o sujeito fala, eu cobro para tirar sua multa. Isso estava acontecendo, Paulo? Por que ele trouxe esse exemplo aí? Perfeito, então, Fernando. Delegado, presidente, a gente estava falando agora há pouco com o delegado Ulisses sobre essa questão do servidor de Florianópolis envolvido no esquema de propinas, era servidor agora do Detran. O senhor falou agora um exemplo, falou sobre pessoas que cobravam para tirar alguma multa. Por que o senhor deu esse tipo de exemplo? Existe algum tipo de investigação dentro do Detran? O que eu falo dessa questão... Bom, primeiro nós tivemos uma ação da polícia porque dentro do meu setor de multa, assim que eu entrei, tinha uma empresa que funcionava defesa de multa com a maquininha em cima do balcão, dentro do Detran, né?
Mas essa questão que eu falei da defesa é porque são escritórios de advocacia especializados em defesa de multa. Beleza, até aí não tem problema. O problema é que a gente está percebendo que alguns desses profissionais, já sabendo que a multa está prescrita, portanto não precisa mais de advogado, eles acabam vendendo esse serviço como garantia que nós vamos tirar. Claro, já está prescrito. Então a gente, para não permitir mais esse tipo, porque para mim isso é sacanagem, para não permitir mais essa questão, a gente vai, todas as multas, já pedi para o CIASC, todas as multas que prescreveram e não tem mais. Mas o cidadão já vai saber que prescreveu para não ter esse tipo de somebody love aí com o cara que quer se ver livre da multa, mas na verdade já prescreveu. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, presidente Kennedy Nunes, presidente do Detran de Santa Catarina. Essa questão aí que você ouviu agora, né, Fernando? Não é envolvendo nenhum tipo de investigação, é outra coisa. Tá bem. Muito obrigado pela participação. Paulo Henrique, 12h46. Vamos pro esporte. Dominique já está por aqui. Domi, conta tudo do esporte pra gente. Então vamos lá. E quem tava com saudade de Champions League? Mas calma que ela tá de volta. Começa hoje a fase de grupos da competição e já vai estrear com o jeito que a gente gosta, né? Um jogaço de bola. PSG e Borussia Dortmund. E quem será que está como que será que está o clima dessas duas equipes? O João Venturi mostra tudo pra gente agora. O silêncio que vem do vestiário do Paris Saint-Germain às vésperas de uma estreia na Champions League não é comum. Parece que já foi o tempo de notícias internas vazarem para a imprensa antes de um jogo importante. O zagueiro Marquinhos, capitão da equipe, admitiu com o francês de quem vive em Paris há 10 anos que tudo anda calmo e que os barulhos estão mais fora do que dentro. A chegada do técnico Luiz Henrique ajudou a trazer essa calmaria. O espanhol tem à disposição um elenco que passou por uma grande reformulação. Foi-se o tempo de Neymar e Messi. O que segue igual no Paris Saint-Germain para essa nova temporada é o poder de decisão de Kylian Mbappé, que já soma 7 gols em 4 jogos. Parar a joia francesa não tem sido uma tarefa fácil, e agora toda essa eficiência será colocada à prova contra uma muralha amarela. O Borussia Dortmund chega defendendo uma invencibilidade de 13 partidas e tem no treinador a imagem da confiança. Apesar de encarar o PSG em Paris, Edin Terzic falou que sua equipe será a mais agressiva possível, sem ceder os espaços que o adversário gosta. Mesmo com o time menos midiático, internamente no clube francês, há o sentimento de que é possível chegar a uma decisão. Marquinhos negou que ganhar a Champions seja uma obsessão no PSG e reconheceu que o caminho é longo, mesmo com o time apontado como um dos candidatos ao título. Por enquanto, em Paris, o silêncio impera. E direto do Parque dos Príncipes, João Venturi está chegando por aqui com todas as informações. João, muito bom te ter aqui no SCC Esporte. Agora, durante essa Champions League, a gente vai te ver muito por aqui. E eu quero começar te perguntando, né? Como é que tá a confiança dos torcedores do PSG? Saiu o Messi, saiu o Neymar e não veio nenhum nome de peso, né, João? Boa tarde para você. Tudo bem, Domi? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC. Pois é, confiança está lá no alto, mas olha, a gente viu na reportagem aí falando que o silêncio impera no Paris Saint-Germain, isso no vestiário, porque ao fundo vocês podem ver que já está sendo montado aqui um mosaico da torcida do Paris Saint-Germain, porque a recepção promete ser calorosa. Dos ultras que ocupam esta parte atrás do gol, são muitas bandeirinhas espalhadas por todo o estádio, porque é a estreia na Champions League e o SBT já chega com o pé na porta, né? No grupo da morte, o principal jogo dessa terça-feira entre Paris Saint-Germain e Borussia. Agora, Domi, é bem verdade, no início tinha uma desconfiança da torcida do PSG, saiu Neymar, saiu Messi, não veio nenhuma grande estrela, o torcedor do PSG que está tão acostumado com um time tão midiático, né? E agora tem o Mbappé como a referência de ataque, mas tem a confiança total na contratação do Dembélé.
ele estava no Barcelona, já passou inclusive pelo Borussia Dortmund, onde ele teve a melhor fase da carreira dele, mas o Dembélé com o Mbappé é uma dupla que tem dado certo com a seleção francesa, e isso tem alimentado a esperança do torcedor do PSG. Vamos lembrar aqui que os dois estiveram juntos na conquista do título mundial da França na Rússia, na Copa da Rússia em 2018, e na Copa do Catar no ano passado, eles foram bem de novo juntos e conduziram a França novamente até uma decisão, mas acabaram sendo derrotados para a Argentina. Mas esse entrosamento dos dois, os dois serem franceses, isso tem alimentado a confiança do torcedor do PSG, embora não seja um time tão midiático, né, como eu falei há pouco, que eles estão acostumados. É um time que está comendo quietinho, e esse cara que está na tela ali, o Luiz Henrique, ele chegou aqui para, de fato, reformular. O elenco do PSG passou por uma grande reformulação, mas mais do que isso, é acalmar os ânimos. Ele tem sido responsável por acalmar o vestiário. O início de trabalho dele, essas primeiras rodadas do campeonato francês, os resultados não foram bons, é verdade, ele está até sendo questionado sobre isso pela imprensa francesa. Mas ontem o Marquinhos, durante a entrevista coletiva, falava: temos muita confiança pela intensidade que ele cobra dos jogadores, não importa o adversário, não importa a competição. Então, assim, a gente vê um PSG mais fechado, mais unido e tão confiante quanto, se não mais, que as temporadas passadas, para quem sabe chegar a uma final de Champions League. PSG e Borussia já se enfrentaram em 2020, né? O PSG pelas oitavas de final. O PSG acabou eliminando, na época, o time alemão e avançou até as quartas. E em 2020 foi exatamente o ano que o PSG chegou até a decisão. Jogaço, Domi. 3h45 a gente abre a transmissão direto aqui do Parc des Princes. Jogo pelo Grupo da Morte, que o SBT exibe ao vivo para todo o Brasil, Domi. Valeu, João Ventura, que volta aqui na tela do SCC SBT a partir de 3h45 da tarde. Eu gostei do francês ali, o Parc des Princes. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto. A gente já convidou vocês para esse jogaço de bola entre PSG e Borussia Dortmund a partir de 3h45 da tarde. E terça-feira, vocês já sabem, né? Tem comentário do nosso queridíssimo Theo José. E hoje o assunto não poderia ter sido outro. Champions League, claro. Então, fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. E hoje começa a Liga dos Campeões, a Champions League, sua linda, edição número 69. Teremos 15 países europeus representados e a Espanha com o maior número de equipes, 5 times espanhóis estarão em campo. Nós temos um grupo da morte, que tem o Milan, que tem o Newcastle da Inglaterra, que volta à Champions depois de 20 anos, e tem também o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund. Aliás, essa é a nossa atração de hoje aqui no campo do SCC, no campo do SBT, a partir de 3h45 da tarde. Paris Saint-Germain, um time cheio de contratações, foram mais de 10 contratações para esta temporada, mas nenhuma galáctica. Hoje, para que você tenha ideia, devem entrar em campo 5 jogadores estreando nesta temporada, e do outro lado o Borussia Dortmund, o Borussia que é uma fábrica de revelar jogadores, tanto é que inscreveu cerca de 7 jogadores que vieram do Borussia B para essa Champions League. Jogando em casa, jogando no Parque dos Príncipes, o PSG tem obrigação de vencer, ainda mais em um grupo tão duro como esse. E como curiosidade, esta vai ser a última edição no formato atual da Champions League, com 32 clubes divididos em 8 grupos de 4 equipes, 2 se classificando para as oitavas de final. Na próxima temporada, teremos 36 clubes na fase inicial e cada um vai jogar 8 vezes para tentar a classificação para as oitavas de final. Então, encontro marcado, 3h45, aqui no SCC, com esse jogaço. Sintoma de um grande jogo, PSG e Borussia Dortmund. Jogaço de bola aqui na tela do SCC. E Gabi, Santa Catarina tá em chuva, não tem clima melhor para pegar aquela pipoquinha e assistir um jogaço como esse. É isso, Domi. Obrigada aí pelo seu dia de hoje e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E agora tem intervalo.
De volta com a política, de volta com o MDB. Pois é, Fernando, o MDB de Florianópolis fez uma grande movimentação ontem. Reuniu 120 pessoas, mais de 100 pessoas, no Lira Tênis Clube, para fazer filiações. Uma delas do secretário Rafael Rani, da Prefeitura, mas a grande notícia é a adesão à campanha à reeleição de Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, um trabalho do presidente estadual do partido, Carlos Chiodini, deputado federal. Não é o momento mais adequado, estão atirando todos os tipos de petardos em cima do prefeito Topázio, que tem se defendido, diz que não faz parte de conluio nenhum, mas a investigação vai servir de munição para os adversários, inclusive com a oposição pedindo abertura de CPI na Câmara. Mas voltando ao MDB, outro grande fato, o presidente da Câmara, o João Cobalcini, fez uma pregação de que vai voltar para o partido. Dia e mês já estão definidos, vai ser em março do ano que vem, quando abrir a janela eleitoral, depois do dia 6 de março, aí ele volta para o MDB. Ora, o MDB precisa se reestruturar em Florianópolis, a gente sabe o fiasco que foi em 2020, não fez sequer um vereador. E no projeto, Dário Berger acabou apoiando a Ângela Amin, depois trocou de partido. Ângela Amin ficou em quarto e o MDB e o PP não fizeram um vereador na Câmara. Vamos ver que bicho que dá. Mas é uma movimentação política. Até agora a gente só viu PL e PSD se movimentando. E os outros estão meio que parados. Lembrando que o João Cobalcini está no União Brasil, que é presidido por Jean Marques Loureiro, ex-prefeito da capital. Obrigado, Roberto. Previsão do tempo. A terça-feira é de tempo instável em todo o estado. Do extremo oeste ao litoral sul, teremos pancadas de chuva. A gente já viu a chuva forte em algumas regiões, ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. Também há possibilidade de queda de raios no decorrer do dia. O sol pode variar entre nuvens em algumas localidades, principalmente no restante aqui do estado, mas a chuva está prevista para essas regiões a partir da tarde. Isso vale para todo o estado de Santa Catarina. E pode vir acompanhada de temporais com ventos mais intensos e uma eventual queda de granizo, principalmente entre o fim da tarde de hoje e a noite. O tempo ele segue abafado e quente, as máximas não passam dos 31 graus, podem chegar até os 31 no Vale do Itajaí. Planalto Norte, Meio Oeste e Oeste ficam até 30 graus as temperaturas nesta terça-feira. O sul do estado, máxima de 28, fez bastante calor ontem no sul do estado. Hoje a máxima é de 28 graus, mesmo assim ainda é bem quente. A última semana do inverno, né, gente? Amanhã, essa condição não vai mudar muito. O tempo vai continuar instável e com variação de nuvens em todo o estado. A partir da tarde, também há condição de pancadas isoladas de chuva. Isso vai acontecer por conta aí da atuação de áreas alongadas de baixa pressão. Persiste também para quarta-feira o risco de temporais localizados com granizo. A temperatura na quarta-feira continua elevada. A gente pode ter 32 graus em Blumenau, Chapecó também no oeste do estado, Joaçaba, a máxima é de 31 graus. Joinville também quente no norte do estado, todo o estado de Santa Catarina vai continuar com esse calorão. Olha, 30 graus em Joinville, São Bento do Sul e Criciúma. Para Lages, máxima de 28 graus, já para Florianópolis, máxima é de 25 graus. O engraçado, o curioso, é que geralmente Lages está mais frio e agora está também mais calor. E agora vamos falar de SC... É o Fernando, então? Seguimos com a SCC Meio-Dia com o Fernando. 1h04, já ouviu falar no vírus do Pix? Será que é mais um golpe? Quem vai explicar pra gente é a Ana Paula Bittencourt, está na redação do SCC 10. Vírus do Pix. Que papo é esse, hein, Ana Paula? Bom dia. Bom dia para você, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC 10. Mais um, Fernando, mais um alerta que a gente traz aqui. Um novo tipo de vírus que infecta celulares do sistema Android e rouba contas bancárias tem se espalhado pelo país. Trata-se desse vírus capaz de desviar um dinheiro via Pix
sem que o usuário perceba. A ameaça foi identificada por uma empresa especializada em cibersegurança. E como que funciona, Fernando? Um programa é instalado no celular da vítima fora da loja oficial do Android. O usuário acessa o aplicativo do banco para fazer uma transação, digita os dados do destinatário e o valor e na hora da revisão do pagamento, sem que a vítima perceba, o vírus bancário troca a chave Pix durante a transferência e também pode trocar o valor a ser transferido. E aí o dinheiro é perdido, Fernando. Mas medidas simples e importantes podem ser adotadas para se proteger. A principal delas, não instalar nenhum programa fora da loja oficial do Android. Então aqueles links que às vezes a gente recebe pelo WhatsApp são o maior perigo, Fernando. Na nossa matéria, que estava ali no ar, no scc10.com.br, a gente tem essa e outras dicas de como se proteger desse novo vírus aí, o vírus do Pix, Fernando. scc10.com.br. É golpe, minha gente, é golpe. Vamos lá. Gatos morrem em incêndio na Serra Catarinense. Conta pra gente os detalhes dessa triste informação. Fernando, um incêndio deixou então 2 gatinhos mortos e destruiu uma casa no bairro Copacabana, em Lages, na madrugada dessa segunda-feira. Olha as imagens aí de como ficou essa casa. Esse incêndio, Fernando, pode ter sido causado por uma torradeira elétrica que ficou esquecida ligada. Segundo a moradora do imóvel, a dona Yolanda, ela contou à reportagem da Rádio Clube que saiu para visitar parentes, mas o filho ficou em casa. Ele teria ligado a sanduicheira e depois saiu também. Logo depois, Fernando, o fogo já consumiu a casa, que ficou totalmente destruída e onde também morreram esses 2 gatinhos. Uma tristeza aí para essa família. Mais detalhes sobre a Serra Catarinense e outras informações a gente traz aqui no nosso portal scc10.com.br/Rádio Clube. Fernando. Ana Paula Bittencourt, direto da redação do SCC10, com as notícias sempre atualizadas 24 horas por dia. Nos próximos dias, Florianópolis vai sediar mais uma edição do Festival Internacional de Cinema. É a 27ª edição do FAM, Audiovisual Mercosul. Florianópolis, Audiovisual Mercosul, FAM. E é claro que a gente foi acompanhar. Contagem regressiva para a 27ª edição do Festival Internacional de Cinema de Florianópolis. Aliás, a capital catarinense já está respirando cinema desde o último sábado, quando foi lançado o FAM, Florianópolis Audiovisual Mercosul. O evento aconteceu na Praça Forte São Luís, na Beira-Mar Norte, com programação cultural, feira de artesanato e exibição de 3 filmes catarinenses. Mas foi apenas um trailer do que está por vir. Sempre tem novidade, sempre a gente inventa alguma coisa a mais, a gente continua com uma sessão especial, que é o Conversas Fã de Cinema, sempre 4 horas da tarde, filme exibido, tem os diretores, produtores, para depois fazer um bate-papo com o pessoal que está aqui no cinema. Isso é muito importante, fazer essa troca, a gente se reconhece na tela e depois ainda pode conversar com os diretores, com os produtores que estão aqui para conversar com a gente, para nos encontrar. Esta é uma das salas que estará recebendo, a partir de quinta-feira, dia 21, um grande público para prestigiar o Festival Internacional de Cinema aqui de Florianópolis. São 90 obras que serão exibidas, muitas delas de forma gratuita. Uma oportunidade para os amantes da 7ª arte. Esse ano o festival bateu recorde histórico de inscritos. Foram 1.545 produções. Desses foram selecionados 89 filmes, sendo 61 para mostras competitivas e 28 convidados. A gente nunca teve esse número antes. O pessoal lá da curadoria teve trabalho para assistir todos esses filmes. Um desses filmes tem direção da Márcia, que está ansiosa para participar de mais um festival na sua carreira. Mostrar um filme é sempre pra gente um momento de muita emoção, né? E estar participando do FAM mais uma vez, eu acompanho o festival já há 20 anos, né? Então esse é o 27º FAM, eu sou fã do FAM. Acho que é um festival que representa muita resistência, assim, por todos os percalços que o país passou. É um festival que traz filmes de todo o Mercosul. Isso é muito raro a gente ver, né? Filmes latino-americanos no cinema. E é um festival extremamente democrático, né? E eu estou participando esse ano com 2 produções, o Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, é um documentário longa-metragem, que está tendo uma carreira muito intensa em festivais, inclusive festivais internacionais. É um filme que agrega um público imenso, porque fala do grande compositor Lupicínio Rodrigues, todo mundo já ouviu Lupicínio em algum momento da vida. Segunda-feira, o meu segundo longa-metragem,
Alegria do Amor é um longa de ficção com um elenco de mulheres incríveis que foi rodado uma parte em Florianópolis, uma parte no Ceará, que está dentro da seção WIP. Na edição anterior, o festival já foi um grande sucesso. Esse ano promete ainda mais. Ele acontece de 21 a 27 de setembro no cinema do Shopping Beira-Mar. A programação conta com sessões gratuitas e outras com valor de meia entrada. No QR Code que aparece na tela, é possível acessar os horários e ter todas as informações do 27º FAM. Então, programe-se e prestigie. O que é muito importante é que o público venha. Nós temos programação gratuita e programação com preço bastante acessível, meia para todos a R$10 para a parte noturna e gratuita nas sessões diurnas. Então, tem uma sessão especial que você vai gostar, porque elas têm temáticas diferentes, tamanhos diferentes. Vem conhecer o festival se você não conhece, e se você já conhece, você sabe. Vem pro FAM, que a gente se encontra aqui. Bom, eu já tô com meu ingresso em mãos, já escolhi o filme que eu quero assistir. Agora, vou pegar minha pipoca. Mari, tá quentinha? Boa. Obrigado, Mari. Vou pra sala. Até mais. Muito bem, Thiago. Hoje o A Tarde é Nossa é de Biguaçu, na Grande Florianópolis. R$ 1.500. Te ajuda aí, não? Para fechar bem o mês? R$ 1.500 na Praça de Biguaçu. Daqui a pouco mais informações e o programa ao vivo de lá. Intervalo aqui no meio-dia. Segura aí. De volta para agradecer a sua companhia nesta terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente, 11h30 da manhã, ao vivo aqui pelo SBT, com as notícias de todas as regiões de Santa Catarina. Gabi, equipe, muito obrigado pela parceria. Você de casa, cuide-se. Até amanhã. Seguinte, hoje tem R$ 1.500 no A Tarde é Nossa. Imagina ganhar R$ 1.500 hoje ao vivo da Praça de Biguaçu. Você pode faturar, viu? Obrigada pela sua companhia aqui no SCC Meio Dia e vamos juntos para o A Tarde é Nossa.